Aqui embaixo, pessoal, tem algumas customizações relacionadas ao apontamento de horas, certo? A primeira customização que eu tenho aqui é permitir situação no apontamento. O que é isso, pessoal? Todas as atividades dentro do sistema elas passarão por situações, tá? Como pendente, em andamento, aguardando, concluído, cancelado, enfim, temos várias situações que podem ser cadastradas no nosso fluxo, certo? De execução das atividades. O que acontece? Quando eu registro horas em uma atividade, essas horas são registradas com a mesma situação da atividade naquele momento. Ou seja, se eu apontar horas em uma atividade que está em andamento, as minhas horas serão registradas em andamento, certo? Essa permissãozinha aqui, quando eu ativo, ele vai permitir com que o usuário ele troque a situação de registro do apontamento, tá? Para que ela não seja a mesma que a atividade se encontra. Tá? Então, a pessoa pode apontar horas em uma atividade que está na situação aguardando, por exemplo, e dizer que na hora que ela apontou essas horas, ela estava em andamento. Para que serve isso, pessoal? Para que você tenha noção de quantas horas, qual que é o esforço dos usuários, né, em cada uma das situações da atividade, em qual situação você gasta mais horas, gasta mais esforço dos seus recursos. Beleza? Aqui abaixo eu tenho bloqueio de alteração, né, de situação para as atividades com play ativo. O que é isso, pessoal? Temos dentro do Artia uma opçãozinha nas atividades que é o play, certo? O botãozinho do play, quando você aperta, ele vai começar a rodar o reloginho contando o tempo que você está executando essa atividade. Você vai lá, executa, quando você finalizar, você retorna para o Artia, dá o stop, que ele já contabiliza e registra o seu apontamento. Esse bloqueio aqui serve para que os usuários não possam alterar a situação da atividade, por exemplo, de em andamento para encerrado, enquanto alguém ainda estiver com o play ativo, porque essa pessoa ainda está executando essa atividade, certo? Abaixo, pessoal, tem notificação para apontamentos pendentes, tá? O Artia vai enviar notificação para os usuários que não executaram os apontamentos conforme planejado, tá? Essa notificação ela é enviada por e-mail ou dentro da própria ferramenta. Tá? Quando você ativa essas opções dentro da própria ferramenta, ele aparece uma barrinha vermelha aqui em cima que vai ficar informando a pessoa que ela esqueceu de executar os apontamentos. Aí quando você seleciona uma delas, você pode escolher quantos dias o Artia vai levar para te mandar essa notificação. Tá? Então você dá um tempinho de 1, 2 dias para as pessoas colocarem o apontamento em dia. A partir desse momento, a partir desses dias, né, caso a pessoa não aponte, o Artia vai mandar as notificações para a pessoa. Certo? Abaixo, pessoal, tem o campos obrigatórios na telinha de apontamento. Tá? Lá na telinha de apontamento, na hora de registrar as horas, você vai encontrar alguns campos. Tá? São esses campos aqui. Data, tá, do apontamento, esforço, que é a quantidade de horas que a pessoa gastou para executar essa atividade aqui. Você vai encontrar também o campinho aqui de hora de início e hora de fim e observação. Esses campos aqui, por padrão, são opcionais. Tá? A pessoa pode ou não preencher. Mas quando você ativa, né, essas obrigatoriedades, tá, esses campos se tornam obrigatórios. Você não vai ter mais apontamentos na organização sem hora de início, hora de fim e observação. Aqui na parte da direita, pessoal, temos alguns bloqueios de apontamento. Tá? O primeiro item que eu tenho aqui é apontar somente em dias de trabalho. Tá? Então esse bloqueio ele é relacionado aos dias trabalhados que a gente definiu aqui em cima. Tá? Então, os usuários eles só poderão apontar dentro dos dias que estão marcados. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, os usuários não poderiam registrar um apontamento de horas no sábado ou no domingo, certo? Próximo item, bloquear atividade sem esforço real. Tá? Esse bloqueio não permite com que as pessoas consigam encerrar uma atividade sem antes registrar o apontamento. Tá? Então, primeiro a pessoa tem que apontar e depois ela pode ir lá e concluir a atividade. Beleza? Próximo item, apontamento apenas dentro dos períodos. Tá bem parecido com o primeiro aqui que eu mostrei para vocês, só que relacionado daí aos períodos, tá? Horário de trabalho que a gente definiu aqui em cima. Então, os usuários poderão apontar apenas dentro desses períodos. A partir das 18 ele não consegue, entre meio-dia e 1h ele também não consegue, como a gente tem cadastrado aqui esses horários. Beleza? O próximo item, ele é bem padrãozinho, tá? Ele já vem marcado, inclusive, tá? Que é bloquear apontamentos para as atividades encerradas. Tá? Você pode retirar esse bloqueio se você quiser. O que ele faz? Tá? Ele não permite com que as pessoas modifiquem os apontamentos ou adicionem novas horas em atividades que estão já concluídas. Tá? Então, para que eles possam modificar as informações de apontamento, tá? Eles precisam reabrir a atividade. E para reabrir uma atividade, você precisa solicitar para que um usuário líder faça isso,
ou você precisa de uma permissão adicional, caso o seu usuário seja restrito ou colaborador, para que você mesmo possa ir lá e reabrir uma atividade antes de alterar as informações de apontamento, certo? O último item, tá, dessa listinha é limitar horas apontadas por dia. Tá? Então, se você ativar essa limitação, você pode determinar quantas horas os usuários podem apontar em um dia. Tá? Então, isso é muito importante, isso serve bastante no início, principalmente, para que o pessoal não acabe extrapolando, né, esse determinado limite de horas. Tá? Então, você pode colocar, por exemplo, aqui 11 horas, 12 horas aí, como um máximo, né, que a pessoa pode apontar por dia para não acontecer nenhum problema. Tá? E aqui no finalzinho, pessoal, tem um outro bloqueio um pouquinho diferente, tá? Que é bloquear apontamentos até determinada data. Tá? Aqui nesse campinho você vai colocar a data de bloqueio aí dos apontamentos. Então, tudo que foi feito de apontamento até essa data que você colocar fica totalmente bloqueado. Tá? Nem mesmo o usuário líder pode ir lá e mexer no apontamento. Tá? Então, isso é muito importante, tá? É muito útil para quando você vai fechar o mês, por exemplo. Tá? Então, digamos que a gente fechou aí o mês de maio de 2021. A gente coloca aqui a data do dia 31/5, certo? E tudo que foi feito de apontamento aí até, né, em maio e antes de maio fica totalmente bloqueado. Você pode tirar um relatório aí de apontamento se você tem a certeza de que ninguém vai modificar nenhuma informação aí depois. Beleza, pessoal?